Oi, gente, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Vamos recordar um pouquinho da aula passada, continuar a aula passada que não deu pra gente finalizar, porque as nossas aulas foram comprimidas em um tempo menor pra gente poder aproveitar um pouquinho mais. Então, o que a gente estava fazendo, né, na aula passada? Tem esse texto, que a proposta de redação dele sobre o tema Violência policial contra negros no Brasil, enviado por uma aluna minha, de uma outra turma, de uma outra cidade também. E a gente estava corrigindo de modo a recordar algumas coisas sobre estrutura de redação que a gente viu lá no semestre, ao longo do semestre passado. Então, uma das coisas mais importantes da redação que eu sempre falo é a dona tese. Vou colocar ela aqui em amarelo. Olha a dona tese aqui, que ela é o quê? Ela é a resposta a esse tema. Então, ela vai responder para esse tema quais são os argumentos que você pode apresentar sobre violência policial contra negros no Brasil, de forma a sustentar a sua opinião. Então, por exemplo, a minha opinião é que a violência é forte, é pesada, que esse cenário tem que mudar e que reflete um racismo muito grande, certo? Então, quais são os temas que eu vou trazer, os argumentos que eu vou trazer para sustentar essa minha opinião? A tese ela vai responder isso, vai responder o tema de acordo com a sua opinião e ela vem ali na introdução, no primeiro parágrafo do texto. Então, aqui, ó, a tese dela é tudo isso. Lembra que a gente estava vendo na aula passada? É tudo isso. No entanto, a gente parou no segundo parágrafo. Não deu tempo de conversar sobre tudo. Então, o que a tese vai fazer? Ela vai trazer dois argumentos-chave, duas partes-chave do texto. Ela tá ali na introdução, por quê? Porque ela vai introduzir os argumentos que vão ser trabalhados nos dois parágrafos de argumentação da sua redação. Repare no que eu falei, ela vai introduzir esses argumentos. Então, ela não vai chegar ali na introdução e já vai trazer tudo ali. Não, ela vai só introduzir. Ela vai dar o spoiler, ela vai ser o trailer. Sabe no filme, quando tem um trailer e ele conta as partes-chave ali daquele filme para te dar vontade de assistir o filme? A tese ela faz isso na introdução. Ela vai dar um spoiler dos argumentos que você vai trabalhar no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo. Então, ela apenas apresenta, introduz esses argumentos. No entanto, ela tem que estar coerente com o primeiro e o segundo parágrafo. Vamos reler essa tese? Vamos ver o que ela escreve? Vou reler a introdução inteira na hora que for começar a tese. Vou avisar que vai começar a tese. E aí a gente vai ver, então, isso que eu estou falando, né, na prática. Então, ela começa ali na introdução. Pode-se dizer que o Brasil ainda é um país racista, pois em pleno século XXI ainda nos deparamos com situações de discriminação e até mesmo agressão contra essa população, por conta de sua raça. Grande parte dos crimes contra essas pessoas são cometidos por policiais que abusam do poder contra essa população. Parado aí. Então o primeiro argumento que ela apresenta é: grande parte dos crimes contra essas pessoas são cometidos por policiais que abusam do poder contra essa população. Primeira parte da tese, primeiro argumento apresentado. Repara que ela traz um spoiler do que ela vai falar, que é de abuso do poder dos policiais contra os negros. Ela não fala, no entanto, exemplos, fatos que sustentem isso, de que maneira isso ocorre, causas, consequências. Ela dá um spoiler, ela apresenta esse argumento, ela introduz esse argumento. E depois, a outra parte da tese, né, porque são dois parágrafos de argumentação. Então, a primeira parte da argumentação está apresentada, vamos ver a outra. Isso só mostra o quanto o Brasil ainda precisa mudar. Outra parte, o outro argumento. Então, gente, isso tudo aqui é a tese, desde o grande parte dos crimes até o Brasil precisa mudar. E tem ali, né, a construção da introdução dos dois parágrafos de argumentação.
O que a gente viu na aula passada? Um pouquinho sobre essa tese, que eu retomei de novo e que eu vou falar pro resto do ano. Vai ser cansativo, vai ser chato, mas é isso. Muita gente tem dúvida até hoje e é sempre bom retomar. E o que eu falei foi que essa primeira parte, ela dá o spoiler, mas ela não trabalha com esse spoiler. Então tem um erro do quê? De coerência. Porque nesse primeiro parágrafo daqui, ela vai falar de outras coisas. Ela vai falar, por exemplo, que em novelas os negros sempre fazem os figurantes, eles nunca estão ali no papel principal, em um grande papel. Ela vai falar que a população negra ela é desfavorecida socialmente, mas peraí, o que isso tem a ver com o que ela falou que os crimes cometidos por policiais muitas vezes são contra negros? Repara que o trailer não tem nada a ver com o filme, certo? Então tem um erro de coerência. Tá errada essa estrutura. É isso que eu quero que vocês fixem na memória. E além disso, na aula passada, né, eu também falei de outros erros que tem ali em vermelho, não vou voltar neles. E daí falei um pouquinho sobre coisas que ela poderia ter trazido para dar mais peso na argumentação, né? Ideias, mostrei Instagram, etc. Páginas para vocês verem. Então agora vamos para essa segunda parte da tese. Finalmente, vamos ver quanto tempo eu já perdi. 6 minutos. Perdi não, né, gente? Já utilizei. Tô tentando ser mais rápida. Mas enfim, essa segunda parte, ela fala assim, isso só mostra o quanto o Brasil ainda precisa mudar. Apenas retomando que isso é um clichê de falar na redação, tá? Tipo, muda Brasil, o Brasil precisa mudar, o Brasil... Não. Gente, isso é slogan até de governo cachorro, tá? Então, não dá. Fica clichê, tá? E além disso também, né, que argumento que ela pode trazer disso? Não sei. Fica meio sem pé nem cabeça, reparem. Mas vamos ver de que maneira ela constrói o segundo parágrafo de argumentação. Vamos lá, então. E aí ela fala: de acordo com dados estatísticos, só no ano de 2017 foram somados cerca de 65 milhões de homicídios contra negros no Brasil. Parado aí. Primeiro comentário. Ok. Então ela fala que em 2017 foram somados 65 milhões de homicídios contra negro no Brasil. E depois ela fala assim, onde grande parte desses crimes, os agressores eram policiais militares fardados que estavam em suas patrulhas. Ok. Mas, gente, o primeiro comentário que eu quero fazer é que ela tá fazendo um texto sobre violência policial contra negros no Brasil. E ok, ela fala ali que 65 milhões de homicídios foram contra negros. Mas a gente está falando de uma violência racial, uma coisa que envolve um grupo de população. E quando ela fala que teve 65 milhões de homicídios contra negros, a gente entende que isso é um número absurdo, puta que pariu, né? Isso reflete que a gente vive num país de guerra civil, né? Tem muitos estudiosos que chamam esse cenário de guerra civil. Muitas vezes morrem mais negros no Brasil do que em alguns países ali no Oriente Médio que estão em guerra. Mas uma observação que eu faço não é que isso está totalmente errado ela trazer isso. Muito pelo contrário. É muito importante a gente trazer dados e fatos que sustentem. A primeira observação é: da onde vem esse dado, 65 milhões de homicídios contra negros? Então tem que ter uma fonte ali, né? De acordo com os dados da Polícia Militar, de acordo com os dados do IBGE, do blá blá blá, entendeu? Falta a fonte. E um segundo ponto em relação a quê? Ia ter sido legal uma comparação. Então, morrem 65 milhões de negros. E quantos brancos morrem? Pra gente ter essa questão racial bem enxergada. Porque a gente sabe que existe as questões raciais. Uma coisa que é muito importante a gente pontuar
é que os problemas raciais eles existem não porque os negros existem. Então a desigualdade, o preconceito e todas essas consequências da questão racial, ela não existe porque existe o sujeito negro na sociedade, mas sim porque existe um sujeito branco que se coloca em relação de poder e de dominância em relação a esse sujeito negro. Então, as questões de desigualdade racial não estão na figura da existência de diferentes raças, mas sim da existência de algumas raças, e aqui a gente está falando dos brancos, e sempre da branquitude que se coloca em relação ao negro e também em relação a outras raças, tá? Em relação a orientais, indianos, a galera do Oriente Médio também, né? Aos islâmicos, aos latinos, aos indígenas. Então sempre tem esse sujeito branco que se coloca em relação de dominância e de poder em relação a essa raça. Então é aí que tá a chave. E aí falta pra mim, quando eu leio isso com uma visão mais crítica, essa relação de trazer a branquitude. Porque se a gente fala 65 milhões de homicídios contra negros, ok, mas falta uma régua de comparação. De comparação. Então, se 65 milhões de homicídios, a gente sabe que é muita coisa devido a esse número, mas uma pessoa que não tem tanta noção, ela pode achar isso normal, né? 65 milhões de homicídios contra negros. Porque assim, se 65 milhões de negros morrem, mas 65 milhões de brancos também morrem, então a gente tem ali um outro tipo de problema, né? A gente não tem um problema racial, entendeu? Um problema de violência racial. A gente tem ali um problema de violência. Só que a gente está trazendo a questão racial para a discussão. E para a gente trazer essa discussão racial, falta esse nivelamento de comparação. Entendem esse primeiro ponto que eu tô trazendo para vocês? E se a gente for parar para ver, ó, esqueci de pesquisar isso antes, ó. Número de homicídios de negros em relação a homicídios de brancos no Brasil. É discrepante, tá? Esse número. Ó, numa primeira pesquisa, a gente tem 75% das vítimas de homicídio no país são negras. Taxa de homicídios de negros é mais do que o dobro da de brancos no Brasil. Então, a gente sabe, sim, que é maior. Então, a gente sabe que não é só uma questão de violência. É uma questão de violência racial, em que esse sujeito branco, ele tá em um lugar de privilégio. E ele tá em um lugar de privilégio não porque ele é branco, mas porque ele sempre se colocou histórica e socialmente nesse lugar. Ele construiu, os brancos construíram, nós brancos construímos esse lugar de privilégio em relação à dominação dessas outras raças. E olhando aqui no país Brasil, qual raça que a gente tá falando? A raça dos negros. A gente tem a violência racial contra a negritude. E aí, né, passando para outra parte do parágrafo, ela fala: esse tipo de violência contra os negros tem crescido constantemente. E isso só mostra quanto tem sido ineficiente o papel das polícias e do sistema de leis que punem esses agressores. Bacana. Mas primeiro ponto ela fala que tem crescido constantemente, mas ali na redação é muito básico você falar: tá crescendo a violência no Brasil. Ok, querida, se tá crescendo a violência, como que tá crescendo essa violência? De que forma? Quais são esses dados? Causas, consequências? Bora trabalhar, porque é isso que o parágrafo de argumentação faz, gente. Falar que tá crescendo a violência no Brasil, isso é dar um spoiler. Então, isso vem ali na introdução, né? Agora, a argumentação, ela vai explicar de que maneira que isso tá acontecendo. Isso não tá acontecendo nesse parágrafo.
E aí ela falar que isso tem sido ineficiente e que o papel das polícias e dos sistemas de lei deve ser punir esses agressores, bacana. Isso é bacana, por quê? Porque tem a ver com o argumento 2. Então tá aqui até em rosa pra gente ver isso melhor. Aquela parte tava em rosa, essa parte também tá. Por quê? Porque ela fala aqui no spoiler, na tese, que o Brasil precisa mudar. E ela retoma isso no parágrafo de argumentação, né? Falando que tá ineficiente e que, né, a lei, etc., está ineficiente, que tem que ter uma mudança ali. Então, essa argumentação, diferente da primeira do primeiro parágrafo que a gente viu, tá casando com o que ela traz da tese. Uma outra coisa que eu queria que vocês separassem é que isso que ela fala dos homicídios contra negros, que muitos foram feitos por policiais, isso deveria ter vindo no primeiro parágrafo. Por quê? Porque qual foi a tese, o primeiro argumento que ela traz na tese? Foi que muitos crimes são cometidos por policiais que abusam do poder. Né? Então, a sustentação da primeira argumentação da tese tá errado estruturalmente, tá no segundo parágrafo. E a redação, gente, é um quebra-cabeça, né? Na introdução tem isso, na argumentação tem isso, blá blá blá. Então é isso que eu quero que vocês vejam. Essa estrutura, esse quebra-cabeça que se encaixa. E aí, deixa eu só ver quanto mais de tempo eu tenho. Já foi quase todo o tempo, caralho. Passa muito rápido, eu falo muito. Mas vamos ler ali a conclusão. Para que haja, então, uma mudança nesse quadro de discriminação e homicídios contra a população negra, é preciso que o Congresso Nacional amplie as leis e coloque punições mais severas para todo tipo de agressor. E as escolas, junto com os pais, têm um papel fundamental na educação dessas crianças e jovens, pois precisam mostrar a importância de cada tipo de cultura para o país. Gente, eu quero lembrar vocês, primeiramente, que a conclusão a gente ainda não trabalhou detalhadamente. O meu intuito é trabalhar nas próximas aulas, a partir desse texto, inclusive. Então, se vocês ficarem com mais dúvidas, não fiquem com angústias, né? Se virem muitas dúvidas sobre a conclusão, sempre falo isso, ainda vou trabalhar. Então, vamos começar ali a pensar. O primeiro aspecto que eu quero trabalhar com vocês, nesta conclusão em específico, é essa parágrafo que eu coloquei em negrito, sublinhado, que é: coloque punições mais severas para todo tipo de agressor. Epa, 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 parado aí. Gente, a gente vive num país em que no ano de 2016 ou de 2017, a população carcerária cresceu. Foi do 4º lugar de maior população carcerária do mundo para o 3º lugar. Ó, Brasil pula para 3º. Ai, meu T não tá funcionando. 3º lugar, população carcerária. Ultrapassou a Rússia. Brasil se mantém como o 3º maior país com maior população carcerária do mundo, de acordo com o Infopen, que é uma pesquisa que faz essas coisas. Com 3º lugar no ranking de países com maior número de população carcerária. Antes era o 4º lugar. A gente está perdendo apenas para os Estados Unidos e a China. A gente sabe que são países extremamente populosos, sobretudo a China, país dos mais populosos no mundo. E antes era da Rússia esse 3º lugar. E agora é da gente. A gente conquistou esse marco. Olha isso, que delícia, que lindo, né? Parabéns, Brasil, por essa linda conquista. E aí, gente, como que você vai colocar como uma proposta isso? O primeiro ponto é que isso tem cada vez mais crescido, colocar punições mais severas no sistema penal. Sendo que o sistema judiciário, ele não devia punir as pessoas, usar esse nome, né? Vamos punir as pessoas no sistema carcerário. A gente não tem que punir, a gente tem que fazer a justiça social,
E isso inclui diversos fundamentos do direito que nem me cabem porque eu não estudo isso. Mas a punição, ela só gera mais problemas e mais consequências negativas para o Brasil. Então, o primeiro ponto que eu quero fazer uma análise crítica sobre isso, né? E além disso, a gente sabe que aumentar a severidade dessas punições vai fuder mais pro lado de quem num país que é racista? Vai fuder mais pros negros. Não é pro branco, não. Porque o branco, ele dá rolezinho com droga, ele fuma na onde ele quer e tudo mais, ele não sofre baculejo, ele não é parado pela polícia. Se ele é parado, ele é tratado a pão de ló, né? É capaz da polícia até pedir desculpa por ter parado o indivíduo sujeito branco. Então, a gente tem toda essa discrepância. Quem que a polícia trata mais mal no Brasil? Como que a polícia trata os negros? Quem que é preso no Brasil? Os negros. E olha os dados aqui que eu já pesquisei antes. Negros e periféricos são os mais afetados pelo aumento da população carcerária. Mapa do encarceramento aponta: a maioria da população carcerária é negra. Então, tem muito mais negro preso do que branco. E aí ela tá escrevendo uma redação sobre violência policial contra negros e ela propõe na redação aumentar a punição severa contra todo tipo de agressor. Mas a gente sabe que isso no Brasil é um tiro que sai pela culatra. É um título que vai... É um título. É uma coisa que vai aumentar o problema, aquilo que a gente está criticando. A gente está criticando nessa redação a violência policial contra negros. Porém, ela traz ali uma solução que vai aumentar essa violência policial e que vai aumentar, portanto, aquilo que ela está criticando. E isso é gravíssimo. Isso tira muitos pontos. Isso é um erro de coerência. É uma redação que está incoerente de ideias. Porque são ideias que não se casam, que não se fecham, se contradizem. E isso é bem grave. E aí, por fim, ela fala que as escolas e os pais têm um papel na educação e que precisa mostrar a cultura de todos os tipos. E qual que é o meu apontamento sobre isso? Ok, é muito importante, realmente. O pai e a escola têm um papel fundamental na educação dos jovens. E mostrar a cultura negra é muito importante, né? Que ela seja mostrada na escola, que ela seja mostrada e valorizada. No entanto, gente, a conclusão, a proposta, ela tem que estar também articulada com o texto. Lembra que eu falei que a estrutura é um quebra-cabeça que se fecha, que se une? Então, como que você vai trazer uma proposta de intervenção, de solução sobre cultura e educação, se você está falando sobre violência policial, abuso de poder ao longo do seu texto? Repara que é uma coisa que, do jeito que ela trouxe ali, não está casando. Não é uma proposta de solução que tem um fechamento tão bonito, certo? Que tem uma coerência, né? Que casa a ideia. Uma ideia é uma ideia, outra ideia é outra ideia. Não, tô terminando aqui, daí daqui a pouco você vem. E elas não se casam. Então, não tem articulação. Finalizamos a correção desse texto. Espero que vocês tenham entendido os pontos que eu trago aqui. Não vai dar tempo de falar o que eu queria falar, que eu ia trazer... Olha aqui o tanto de aba que eu fiz, que eu ia explicar coisa. Eu sou bocuda, eu perco tempo, eu acho que vai dar tempo de falar. Já deu 24 minutos de novo. Mas, gente, eu preparei a primeira lição de casa, tá? Ela tá aqui nesse docs que eu vou fornecer pra vocês. E o que eu quero que vocês façam, primeiramente, pra fixar essa revisão e fixar essa matéria. Ó, tá tudo escrito o que eu falei, tá? Tem os comentários, tem da correção dessa redação, vou fornecer tudo isso. E aí eu quero que vocês simplesmente voltem aqui nessa tese e reconstruam ela. Então, o que é para vocês fazerem? Vem aqui nessa tese e é para refazer ela de acordo com os parágrafos que estão aqui.
tá? Então, para desconsiderar essa correção, que tá tudo sublinhado e entre parênteses. Então, vai ler aqui ó, o primeiro parágrafo, vai pensar qual que é o argumento X que ela traz aqui nesse primeiro parágrafo e vai reconstruir essa tese, tendo em vista tudo que a gente discutiu, né? Como construir essa tese, o que é essa tese. Se for preciso, voltem pro... Tem um docs lá sobre tese e introdução, tá? Que já tá desde o primeiro semestre há muito tempo lá no Drive. Voltem, dê uma olhada, me chamem, tá? Pode me chamar lá no Face, me dar um alô. Eu passo o meu WhatsApp também. Eu quero criar um grupo no WhatsApp para vocês me mandarem as dúvidas, para eu mandar as tarefas e tudo mais e lembrarem vocês que tem isso, pra gente bater um papo, caso vocês precisem. E aí vocês refaz isso. Então, não tem que escrever muito, sabe? É só escrever 3 linhas aqui para reconstruir essa tese. E eu vou fazer a correção. E vou colocar aqui também. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer o quê? A gente vai ver essa discussão, né? Que não deu tempo novamente. Então, a gente vai ver essa discussão. E a gente vai falar um pouquinho sobre conclusão da redação. Vamos entrar finalmente nos critérios da conclusão. Mas para isso eu quero que vocês refaçam e revisem essa tese para não ter dúvidas, né, na tese, na argumentação, como construir isso, para ficar bem fixado. Qualquer coisa me chamem sempre que quiserem. Qualquer problema pode chamar. É isso. E mais tarde eu vou estar lá na monitoria para dúvidas também. Um beijão e até mais.